Céu Orlando apresenta Os Novos Rumos do Cristianismo, uma obra de Adolfo Marques dos Santos. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Estes registros são importantes para a divulgação da mensagem e o crescimento do canal. Agradecemos a colaboração. Capítulo 26. Função dos integrantes das Sagradas Fileiras. Pergunta: os adventos crísticos exaltam o Cristo terráqueo de maneira emocionante e aguçadora de nossos crísticos sentidos. Na proposta para renovar o cristianismo, qual o papel do Cristo Pai? Resposta: a Terra, como massa planetária, e as vidas de todos os reinos nos planos físico e espiritual dependem dele como energia vivificadora de nosso orbe. O Cristo não pode ser formatado nem atribuída a ele uma função, pois ele é a vida do planeta Terra. Por ser ele essencialmente amor, para o ser humano senti-lo só é possível pelas vias internas do coração. Assim, cada ato de amor praticado por nós, seja consciente ou inconscientemente, nos auxilia a entrar em ressonância com o Cristo Amor, de acordo com a nossa evolução e capacidade de exteriorizar o nosso Cristo interno por meio do ato sagrado de amar. Ressaltemos sempre que o Cristo Pai paira permanentemente sobre o planeta, envolvendo a humanidade e os demais seres vivos de todos os reinos da criação. Tenhamos sempre em mente que os reinos mineral, vegetal, animal e hominal recebem o hálito da vida por meio do Cristo terráqueo, em sua sagrada condição de intermediário entre o Criador da vida, Deus, e seus tutelados. Também os espíritos evoluídos, ascensionados, angelicais e todos os demais vivem embebidos na aura arquiangélica do Cristo Criador da Terra. Todas as vidas, independentemente do plano em que habitam temporariamente, se alimentam da essência divina do Cristo. O Cristo, em sua condição de estado permanente do amor universal, propaga-se em forma de ondas pelo cosmo, podendo ser sentido em qualquer latitude ou longitude da esfera terráquea. Dessa forma, todo ato de amor que praticamos, já que somos Cristos criaturas, entra na frequência do Cristo Criador. Pela lei dos afins, semelhante atrai semelhante. Portanto, é com o nosso Cristo interno que entramos em sintonia com o Cristo Criador, pois somente entre semelhantes é possível a comunicação, segundo Pietro Baldi. Com a nossa atual lucidez espiritual, procuremos exteriorizar amor em nossa vida, em sociedade, e dessa forma estaremos interagindo com o Cristo Amor nas mesmas proporções de nossa capacidade de amar. Pergunta: as mudanças de hábitos milenares para nós, espíritos de pouca evolução, tornam-se mais difíceis, pois, embora concebamos que tudo no universo criado obedece ao eterno transformismo, quando se trata de substituir conceitos inerentes ao pilar religioso, há uma grande luta interna em quase todos nós. Qual a participação de Jesus em nossa vida emocional como seres encarnados, no sentido de abrirmos mão do passado? Resposta: no livro Cristianismo Renovado, citamos que a melhor e mais expressiva palavra para simbolizar Deus é vida e para simbolizar Cristo é amor. Jesus é quem faz a ponte entre a vida e o amor para nos conduzir. É por isso que tudo que advém do Nazareno Mestre transporta a essência vivificadora do Deus Vida e a vibração da sacralidade do Cristo Amor. Nesta fase em que a Terra está gestando o homem novo, aquele que vai responsabilizar-se pela orientação pedagógica da humanidade em seu novo estágio evolutivo, regeneração e progresso, conviveremos com magníficos momentos de emoções crísticas. Jesus se fará presente em todas as vertentes do conhecimento humano, terreno, para regurgitar do homem o seu eu crístico e conscientizá-lo de que ele é portador dos atributos da divindade suprema, Deus. A humanidade receberá notícia de todos os quadrantes da Terra de que os líderes dos 4 pilares da sociedade e que vivem do outro lado da vida estão de mãos dadas a Jesus, o sublime anjo planetário.
não nos esqueçamos de que a separatividade é conduta de espíritos menos evoluídos. Tenhamos em mente que nos planos dos espíritos luminosos estão todos investindo na mesma causa, a implantação dos adventos crísticos na consciência do espírito terráqueo, obedecendo ao planejamento sideral voltado para a Terra, sendo que Jesus é o grão-mestre. Jesus, o sublime peregrino, se comunicará diretamente com a sociedade em vários pontos do planeta. Também os espíritos líderes das religiões e das demais vertentes do conhecimento humano se comunicarão exaltando o Nazareno Mestre. Tal acontecimento produzirá a sacratíssima união sem fusão dos povos e das religiões. As mudanças de hábitos milenares já não serão tão difíceis nem estressantes. Haja vista a abertura mental das criaturas atuais, as quais não têm mais dúvida de que tudo no universo criado obedece ao eterno vir a ser. A participação de Jesus em nossa vida emocional, na condição de seres encarnados, será altamente impulsionadora no sentido de abrirmos mãos de nosso milenar passado, pois a eternidade encontra-se de braços abertos nos aguardando, e ele, o sublime anjo, é o nosso incentivador crístico. Pergunta: e o que a sociedade fará com aquele Jesus cultuado à distância e conservado na crença das criaturas terrenas nesses séculos de catolicismo? Resposta: o momento histórico do planeta e de sua humanidade solicita de todos o desapego a tudo que tenha possibilidade de nos atrelar a um tempo ou estágio na escala da evolução, seja de que natureza for, considerando que as leis da evolução nos conclamam a eternas mudanças, a fim de que tenhamos condições reais para enfrentar os próximos desafios da vida. Para muitos, Jesus continuará o mesmo, porque ele ainda não fez nem faz parte das aspirações daqueles que o ignoram como orientador espiritual da humanidade de nosso mundo. No entanto, para outros de visão mais dilatada, com o cristianismo renovado fazendo parte real da vida terrena, o Nazareno Mestre será o mais crístico estimulador de frequência mental da criatura humana do planeta. Observemos quantos milhões de cristãos cultuaram e outros tantos que continuam cultuando o mesmo Jesus preso na cruz, inanimado, sofrendo a sua angústia e a sua dor. Verdadeiramente cultuamos um Jesus sem função nos pilares científico, social e artístico, tendo ficado restrito ao religioso para os astutos locupletarem-se, mercadejando a obra sagrada do sublime anjo. Terminou o tempo do conservadorismo estéril. O novo Jesus terá função, ação e vida na vida de todos nós, e não será mais concebido distante de uma só pessoa neste planeta, pois ele é um instrutor espiritual da humanidade. Pergunta: no livro Adventos Crísticos constam os nomes de espíritos com funções específicas para a implantação do cristianismo renovado na consciência das criaturas terrenas. O que devemos entender quanto às suas tarefas na proposta adventista? Resposta: em nossa dimensão faltam palavras para conceituar as tarefas desempenhadas pelos espíritos evoluídos, sendo ainda mais difícil quando se trata de ascensionados. Vejamos alguns que se comunicaram mediunicamente, embora não seja comum divulgarem suas presenças nos meios espiritualistas. Adamastor, Aquário, Eletra, Minerva, Irsu, Issacar, Orebes, Caúfa, Matusalém, Melquisedeque, Merlin, Quetzalcoatl, Túlio Celine, Apolônio de Tiana, Tales de Mileto, Zantar, Zaá, Jó, Sete, Ló, Esaú, Elias, Simão, Tadeu, Enéas, Silas, Zagurim, Buda, Moisés, Confúcio, Forrai, Aziz, Shiva, Jesus, Maria Santíssima, Anfion, Maomé, Argeu, Huracã, Pássaro dos Céus, Cruzeiros do Sul, Aquiles e outros. Todos esses e milhares de outros são integrantes das Sagradas Fileiras e estão empenhados na implantação dos adventos crísticos envolvendo todos os povos. As tarefas de alguns espíritos que constam no livro Adventos Crísticos foram descritas por Silvestre, o porta-voz das Sagradas Fileiras.
Ele notificou que não há possibilidade de descrever a função que todos desempenham, nem de nominar, considerando a quantidade de tarefeiros. Por se tratar de um planejamento sideral voltado para a Terra, podemos deduzir o que está acontecendo do outro lado da vida por parte dos espíritos superiores, de forma que, no exíguo tempo que nos resta, nessa fase de transição planetária, sejam implantados na consciência da humanidade terrena os adventos crísticos. A cultura espiritualista da Terra não permitiu que os espíritos de hierarquias superiores se identificassem por meio dos médiuns de todas as épocas. Mas, em nenhum momento, os encarnados ficaram desamparados da ajuda dos desencarnados das mais variadas hierarquias espirituais. Mesmo sem revelar seus nomes, não deixaram de desempenhar suas funções em benefício da humanidade. Faz parte do planejamento dos adventos crísticos trabalhar o desbloqueio da mente dos indivíduos para, na era do mentalismo, tornar-se acontecimento corriqueiro a comunicação mediúnica entre os grandes luminares e os corporificados. Independentemente da vontade humana, existe a vontade da história do planeta Terra. Pela lei de sintonia vibracional, em Aquário, a mente do ser humano terreno estará progressivamente mais sensível às manifestações das dimensões rarefeitas, facilitando a comunicação interplanos. Será uma dádiva para toda a humanidade. Adventos crísticos. Para sedimentar na alma terrena os ensinamentos da renovação cristã, usamos a didática da repetição de palavras, frases, textos e etc., a fim de que, suavemente, a proposta adventista seja assimilada. Assim, tomados pelo ímpeto do entusiasmo, de agora em diante trabalharemos com mais afinco o nosso mundo interior, visando a expandir a nossa consciência, atendendo ao propício momento histórico da Terra e de sua humanidade. Para tal, nos apontamentos recorremos às constantes universais, a fim de, pela logicidade do cientificismo cósmico, não bloquearmos a inusitada mensagem do cristianismo renovado, tendo em vista os registros negativos de quando, em épocas recuadas, éramos tementes a Deus. Uma vez que a evolução não tem ponto final, em Aquário, naturalmente, a humanidade estará em melhores condições psíquicas para receber as inspirações das dimensões espirituais superiores, abraçar essa causa crística e debruçar-se sobre os ensinamentos e vivenciá-los. Assim, terá condições intelectuais e magnetismo aglutinador para, convictamente, divulgar os adventos crísticos. O ser humano, quando inspirado pelas consciências superiores, terá vontade de transcender a forma material. Com postura mental elevada, de seu mundo íntimo brota-lhe progressiva intuição. No entanto, ao atingir a intuição pura, não deve se dar por satisfeito, pois o ponto final da evolução espiritual chama-se Deus. Quem já é portador da intuição pura, saiba que o seu próximo passo na escala evolutiva é a integração natural às faixas vibracionais, em que, sem perder a individualidade, passa-se a fazer parte, por ressonância, de uma egrégora correspondente à sua capacidade mental. Nesse estágio, a persona se encontra desmaterializada, o que lhe faculta expandir a consciência, se autoiluminar e tornar-se um ser progressivamente brilhante e em melhores condições para identificar as orientações sutilizadas. Justificam-se, assim, as comunicações interplanos ficarem paulatinamente mais sutis, mais psíquicas e menos sensório-biológicas. É que a contribuição anímica do médium mais lúcido quanto aos fenômenos da mediunidade consciente o auxilia positivamente no momento da comunicação. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Estes registros são importantes para a divulgação da mensagem e o crescimento do canal. Agradecemos a sua colaboração. Fim do capítulo 26, função dos integrantes das Sagradas Fileiras.